Saudações a toda a categoria metroferroviária de Belo Horizonte. Para quem não me conhece, eu sou o Romeu, presidente do Sindicato dos Metroviários de Minas Gerais. Estou fazendo esse vídeo aqui para dar com mais detalhes a toda a categoria informações sobre a proposta de assembleia, da assembleia que será encaminhada a partir de amanhã, 8 horas da manhã. Uma assembleia online pela primeira vez na história da nossa categoria. Primeiro, quero anunciar os motivos por essa assembleia ser online. Essa assembleia será online porque, até por um decreto municipal, está impedido a aglomeração de pessoas em área pública e até em área restrita. E também, não é salutar colocar muitas pessoas no mesmo ambiente devido à pandemia. Então a gente está tomando esse cuidado e por isso o sindicato se preparou para fazer essa assembleia online. Nessa assembleia nós vamos levar a proposta de uma greve por escala mínima. E a escala mínima proposta pelo sindicato será a escala que vigorou até o dia 24/5. Escala esta que foi implementada pela própria CBTU. E depois alterou unilateralmente, sem nem consultar o sindicato, nem informar o sindicato, e aplicou uma escala que só expõe mais ainda os trabalhadores, já que estamos numa crescente onda de contaminação e de óbitos na nossa cidade. O sindicato tentou por diversas vezes com a empresa negociar uma nova escala, mas até o presente momento nós não tivemos êxito. Estamos ainda aguardando até quinta-feira uma resposta do superintendente sobre as propostas que foram enviadas para ele, mas não estamos com boas expectativas. E o sindicato, para não ficar esperando, e colocando em risco a nossa categoria, nós já estamos iniciando, a partir de amanhã, essa assembleia online. Então, a proposta, para deixar bem claro, é aquela onde a operação funcionava de 6 da manhã até as 9 horas, de 16h30 até as 20 horas. A manutenção as equipes de trabalho trabalhavam em regime de revezamento. E a administração trabalhava quase toda ela em home office, deixando apenas um empregado do setor também em revezamento. Então essa é a escala que nós estamos levando para a assembleia de amanhã e a categoria deverá deliberar se concorda. Nós estamos trabalhando dessa forma porque não é viável, não é possível tecnicamente fazer um debate de propostas nesse momento, de forma online. Então, se a categoria entender e concordar com esta proposta que será levada à deliberação, nós iremos notificar a CBTU na própria sexta-feira e ela vai ter início a partir do dia 23 às 0 hora, ou seja, terça-feira já começaremos a funcionar nos horários propostos. Por que terça-feira? Porque a gente tem que cumprir o rito legal, o prazo legal para a notificação da CBTU, tá certo? Então a gente não quer descumprir nenhum procedimento, nenhum rito legal e dar segurança jurídica também para a categoria. E é uma escala mínima, não é paralisação total, tá certo? E é uma escala mínima que alcança muito mais do que o mínimo previsto na legislação de 30%. Então, deixando bem claro que vamos atender a população na necessidade dela, com a exposição mínima possível para os empregados. Quem pode votar nessa assembleia? Todo funcionário da CBTU que tem matrícula CBTU. Esse é o quesito básico para votar. Inclusive, a partir de amanhã, quando você entrar lá no site do Sindimetro, vai estar lá a explicação de como votar, Vai estar esse vídeo também a partir de hoje lá no site, para poder explicar como vai ser o processo, toda a proposta, como a gente está fazendo aqui. E você vai seguir o passo a passo definido lá no site e votar. Qual é a sua opinião? É muito importante a categoria votar, principalmente por ser a primeira vez que a gente faz uma assembleia online, para dar legitimidade na decisão e a gente ter parâmetros reais do que é a vontade da categoria nesse momento. Então, deixando claro que
Se a categoria aprovar a proposta encaminhada pelo sindicato, ela terá início a partir de terça-feira, tá certo? Então, de 0 hora, inicia-se essa escala. Podem ficar tranquilos quanto à segurança dos dados. A pessoa precisa informar apenas a matrícula e o CPF para iniciar o cadastro e votação, mas isso é um requisito necessário para garantir a legitimidade da Assembleia, tá certo? Então, podem digitar seus dados com segurança. Nós demoramos um pouco mais para poder criar o sistema que garanta essa segurança, para não expor dados de ninguém. E entrem lá e votem. Quero deixar bem claro que não é mais uma negociação. A partir da deliberação, e não havendo um consenso ainda, uma resposta favorável por parte da superintendência em relação a uma escala mais tranquila para se trabalhar, que exponha menos os trabalhadores, essa é um movimento iniciado pelo sindicato e figura como um movimento de greve em regime de escala mínima. Diferente do que foi proposto para a empresa e foi aplicado pela empresa, nós estaremos trabalhando com a redução de horário, mas num movimento paredista. Tá certo? Então, é a iniciativa do sindicato junto com a categoria. E tem a característica e tem todo o viés de um movimento grevista. Então, a gente entende que tem que ser feito assim. Não dá para, nesse momento que está aumentando o número de casos na cidade, está aumentando o número de óbitos na cidade, os números de leitos na cidade está chegando ao seu limite, não tem condições de a gente permanecer funcionando como está. Essa proposta, nós entendemos que ela expõe menos os trabalhadores e a própria população, já que o metrô é um veículo exponencial de propagação do vírus na cidade. Basta ver os gráficos de contaminação durante a cidade, que o metrô é um vetor. Então, precisamos tomar essa atitude, atendendo a população naquilo que é possível atender, mas não expondo tanto os trabalhadores. Espero que todos compreendam e entrem lá e votem. Faça manifestar a sua vontade. Se concorda, se não concorda, se abstém, mas faça participar, vá participar dessa Assembleia. Obrigado e até